Na próxima quarta-feira, dia 29 de setembro, é o Dia Mundial da Retina. A data foi criada para conscientizar a população sobre a importância que a retina tem na saúde visual das pessoas. E um dos alertas para esta data é as doenças causadas na retina e que elas são as principais causas da cegueira e principalmente em pessoas com idade mais avançada. Então, para trazer informações sobre esse tema, nós convidamos a médica oftalmologista Graziela Viana, que já está aqui na nossa sala de visita. Tudo bem, doutora? Tudo bem, obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua participação aqui no Vida Saudável para trazer informações, né, sobre a retina, essa parte do nosso corpo que a gente desconhece, né, muitas vezes. Sim, até porque ela fica um pouquinho mais escondida, fica lá no fundo do olho, até para a gente poder examinar, o médico precisa dilatar a pupila, fazer alguns exames especiais. Tá, a gente tem uma definição, quando eu fui fazer essa entrevista, eu digo, vamos entender o que é a retina. Então, coloca a definição aí da retina, para a gente ficar uma entrevista bem didática, tá, doutora Graziela? Perfeito. Quase uma aula aqui. Retina é uma parte do olho dos vertebrados responsável pela formação de imagens, ou seja, pelo sentido da visão. É como uma tela onde se projetam as imagens, retém as imagens e a traduz para o cérebro através de impulsos elétricos enviados pelo nervo óptico. Isso aqui, quando a gente bota no Google e vai buscar a definição, essa que aparece aqui, a primeira que aparece. É isso mesmo? Mas é uma ótima definição mesmo, porque o olho ele poderia ser comparado a uma câmera fotográfica, daquelas antigas. E a retina seria o filme, onde é formada a imagem. A luz penetra pelo olho, ela passa pela córnea, pelo cristalino, que é a lente do olho, atravessa o humor vítreo, que preenche o olho, que é uma substância mais gelatinosa, e chega à retina. Então a retina é uma membrana, como se fosse uma pele, bem fininha, assim, bem fininha. Lá no fundo do olho, que é composta de neurônios e vasos, basicamente. E quais são as doenças que são causadas na retina? Que a gente tem que ficar realmente atentas a essas doenças? Vai depender da faixa etária. Tem diversas doenças que podem acometer a retina. Em prematuros, existe a retinopatia da prematuridade. Nos pacientes diabéticos, que é o que a gente mais pega no dia a dia do consultório, tem a retinopatia diabética, que é uma causa muito importante de cegueira irreversível. Que é a cegueira que é causada pela diabetes, é isso? Exatamente. Ela atinge, então, exatamente a retina. Ela atinge os vasos da retina. Esses vasos vão sofrer algumas alterações por conta do mau controle glicêmico do paciente, e isso pode causar várias alterações. Algumas delas nós conseguimos tratar, outras não. A gente tem uma cartela aí com as principais doenças, que aí fica mais fácil para a doutora Graziela pontuar aqui para a gente, para facilitar a nossa conversa. Pode colocar aí, por favor? Doenças mais comuns que afetam a retina. Degeneração macular relacionada à idade. Queria que a senhora explicasse o que é. A DMRI, que é como a gente chama, é uma doença que acomete principalmente os tabagistas, pessoas sedentárias, com sobrepeso, mas pode acometer também pessoas que não, de idade a partir de 60 anos, que não apresentam essas alterações. É uma espécie de envelhecimento da retina. Também tem o caráter hereditário, a hereditariedade é um peso forte como fator de risco para desenvolvimento da DMRI, e os raios solares também podem acelerar o aparecimento, porque nada mais é a DMRI do que um envelhecimento precoce da retina. E isso é acelerado pelo tabagismo, má alimentação, etc. Bom, e a gente viu aí descolamento da retina. Eu queria que o senhor falasse, que eu acho que é uma das mais comuns, assim, que eu dei uma olhada, vi aí pela lista. Essa é uma doença que é mais comum, pelo o que eu imagino, né? Pode ser que eu esteja errada. Ela é mais conhecida porque é uma urgência oftalmológica de fato. Não é mais comum, ela é mais conhecida. Ela é muito conhecida porque é uma urgência oftalmológica, se não tratada, vai cegar. Tem várias causas, vários tipos de descolamento de retina, mas a gente encontra muito em pacientes míopes. Por que é sempre bom ir ao oftalmologista, mesmo que você não sinta nada? Porque ele vai determinar, vai olhar se você precisa ou não fazer exame da retina e vai detectar determinadas alterações que são predisponentes, algumas lesões que o paciente pode apresentar,
que são predisponentes ao descolamento de retina. Então, Agora, tem como prevenir. Isso pode acontecer por conta de uma pancada no olho? Sim. Um descolamento? Sim, principalmente depois de traumas. Traumas contusos, até traumas perfurantes, podem causar descolamento de retina. E ele também pode descolar, assim, lentamente e a pessoa não ter uma pancada no olho e isso acontecer também, doutora? Pode sim. Tem algumas alterações no fundo do olho que são predisponentes. Algumas lesões, é como se a retina em determinadas áreas fosse mais afinada e qualquer alteração que não seja um trauma muito forte, muito severo, pode ocasionar uma rotura na retina que vai desencadear o descolamento. Vamos colocar a imagem aí para ficar bem claro como é que acontece aí o descolamento da retina? Não, essa daí é que mostra a membrana, né? Essa é a retina, essa é a imagem da retina. Isso. O descolamento é uma outra imagem, vamos ver se a gente coloca aí no ar para poder facilitar aí a vida dos nossos telespectadores. Olha aí, essa aí fica bem didática, né, doutora? Porque a retina, ela é colada aonde? A retina, ela é colada à coroide, que é uma camada vascular. Que essa mais escura seria essa? Isso. E quando a retina sofre alguma rotura, como se fosse um buraquinho mesmo na retina, o vítreo, o movítrio, que é essa substância que preenche o olho, algumas partes liquefeitas do vítreo podem adentrar por baixo dessa rotura. Um líquido, né? Vamos falar assim, mais popular. Isso, o líquido penetra por baixo, por meio dessa rotura e vai descolando. Uma infiltração. Exatamente, perfeito. É como se fosse uma infiltração. Aí ela descola dessa outra parede. Isso. E aí, se não tratada, mas se você fizer o tratamento, pode reverter isso? Dependendo do período de tempo que se instalou, a gente pode reverter e também da localização. E também existem vários tratamentos, podem ser cirúrgicos ou não. Tá, vamos seguir aí com a cartela para ver se a gente dá tempo de falar ainda de alguma outra doença em relação à questão de doenças ligadas à retina. Ó, doenças reumáticas como lúpus e artrite reumatoide também afetam a retina? Doutora? É extremamente importante. Todo reumatologista, a maioria deles, graças a Deus, sabe que tem que encaminhar para o oftalmologista. Principalmente por conta do uso de determinadas medicações. Por exemplo, a hidroxicloroquina é uma medicação que pode causar alterações no fundo do olho. E foi bastante divulgada, né? Essa foi medicação bastante agora, divulgada. E que é utilizada em pacientes com lúpus, né? Exatamente, é extremamente importante em pacientes com lúpus. A gente recebe muitos pacientes encaminhados pelo reumatologista para avaliação da retina. Para quê? Para saber se existe a necessidade de suspensão da droga ou não. Mas hoje em dia isso é muito raro, porque a hidroxicloroquina que é usada hoje, ela só acomete a retina, só causa danos a partir de 5 anos de uso, porque antigamente era a cloroquina que era menos segura. Certo. Vamos falar de outro. Olha, infecções como toxoplasmose, tuberculose, herpes e rubéola. Aí tem aí também falando de tumores intraoculares, como retinoblastoma, não é isso? E melanoma de coroide. Isso. É isso, doutora? O retinoblastoma é um tumor mais encontrado em crianças, por isso que é tão importante fazer o teste do olhinho em todas as crianças. Com que idade, a partir de que idade? O teste do olhinho é a partir do nascimento até os 30 dias de vida. É como o teste da orelhinha, o teste do pezinho? Exatamente. É essencial. E o melanoma de coroide é uma outra doença que se instala mais tardiamente, que também é detectado inicialmente com mapeamento de retina. Todos esses exames a gente detecta pelo mapeamento de retina, todas essas alterações. Doutora Graziela, então como prevenir essas doenças da retina? Algumas são preveníveis, outras não. O retinoblastoma, por exemplo, a gente não tem como prevenir, mas ele deve ser detectado precocemente. Que é uma espécie de um tumor. Exatamente, porque é uma neoplasia, um câncer. Então, tem que ser diagnosticado para que possa ser tratada a criança. Mas, por exemplo, a retinopatia diabética, você previne controlando seus níveis glicêmicos. A degeneração macular, você não vai evitar que ela se desenvolva. Que a membrana envelheça, né? Isso. Porém, você vai evitar fumar, vai adotar hábitos saudáveis de vida. E isso tem como fazer. Importante falar porque existem determinadas medicações que são vendidas no mercado, como medicações que evitam o desenvolvimento da catarata, do
descolamento de retina, isso não existe. Isso não existe, não tem como você prevenir tomando. Existem determinados suplementos que vocês acabaram de falar, em complementação e suplementação. Existem suplementos que a gente prescreve, nós prescrevemos para o paciente que apresenta degeneração macular, mas para evitar a progressão da doença, não para evitar que ela surja. Então a visita ao oculista deve ser de 6 em 6 meses, uma vez no ano? Como é que deve ser essa visita? Isso depende de cada paciente. Em geral, anual. Se apresenta alguma patologia, a gente diminui esse período. Ok, então. Doutora Graziela, muito obrigada pela sua participação aqui, gente. Eu conversei com a doutora Graziela Viana, é oftalmologista. A gente falou aqui sobre o Dia Mundial da Retina, que é justamente para conscientizar, né, as pessoas sobre essas doenças da retina, como cuidar, como também ficar atento a esses problemas, né, doutora? Exatamente. Obrigada. Importante lembrar que a gente não vai para oftalmologista só para passar óculos. Ok, então, obrigada pela sua participação.